Olá a todos, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da nossa série de somatórios, tá? Nessa série eu vou falar um pouquinho sobre o símbolo da somatória, né, a soma, algumas regras, né? Isso não muda muito do que a gente conhece sobre as somas, tá? A adição é a primeira manipulação que a gente aprende de matemática, só que quando a gente quer somar várias coisas, né, a gente acaba tendo uma escrita não muito formal, né? Então a gente fica tipo um mais 2 mais 3 pontinhos mais n, por exemplo. E para evitar esse tipo de notação, a gente introduz esse sigma maiúsculo, né? O sigma é essa letra grega, ok? E a mesma coisa para o produto, tá? O produto, eles também existe um símbolo para resumir o produto, que seria esse π maiúsculo aqui, ok? Então, nessa série vou mostrar para vocês algumas regras de cálculo, né? Algumas somas conhecidas, ok? Então vai ser muito interessante porque a gente usa isso muito, a soma principalmente mais do que o produto, mas eles são bem parecidos, é por isso que eles vão andar um pouquinho juntos, tá? Mas obviamente um produto não é a mesma coisa que uma soma. Ok? Então, primeiro a definição, eu falei um pouquinho aqui no oral para vocês, né? Se a gente considera uma família, obviamente a gente vai falar de somas no caso finito, ok? A gente vai somar índices de uma família finita, ok? Existem somas que podemos dizer infinitas, que a gente chama de séries, tá? Séries numéricas, só que isso é outra coisa, é outro tipo de manipulação, a gente tem que verificar se elas são convergentes ou não, etc. Então, nessa série eu vou falar somente de somas finitas por enquanto, ok? Então, primeiro a gente considera uma família, né? Quando eu falo uma família, são um conjunto de elementos, né? Então, a i com i pertence a um conjunto i. Obviamente, esse conjunto é finito, né? E eles podem ser reais ou complexos, ok? Então, eles podem ser reais ou complexos, tá? Muitas vezes eu vou notar k dessa forma aqui, que é igual a r e que é igual a C, tá? É só uma notação, ok? Então, tipo, se eu fizer que AI pertence a K, é porque ele pode ser real ou complexo, pouco importa, ok? Obviamente isso daqui é completamente errado, tá? Eu tô falando de notações, tá? Vou escrever aqui, notação, ok? E a gente quer somar esses elementos, ok? Então, em vez de fazer, por exemplo, AI1 mais AI2, etc., a gente vai escrever a soma. Então, a gente vai definir a somatória, né? Então, esse símbolo sigma maiúsculo, onde embaixo a gente vai escrever o índice, né? Então, o índice que vai variar nessa soma. Então, no nosso caso, vai ser nosso I, que pertence a grande I, ok? Grande I dos AI, ok? E isso, né, é a forma resumida da seguinte notação. Então, AI1 mais AI2 mais etc. Depende do tamanho de I, obviamente, ok? E a mesma coisa para o produto, né? O produto de AI com i pertencendo a i é a mesma coisa, só que em vez de mais vai ser vezes. Então vai ficar AI1 vezes AI2 vezes etc. Ok? Então a gente vai preferir esse tipo de notação do que essa notação com os três pontos, porque essa notação é muito mais simples, então a gente pode fazer cálculos mais formais e mais bem apresentados para vocês, tá? Essa notação ela é bem utilizada, tá? Ela é bem utilizada, só que tem outra que é mais conhecida. Se a gente considera i um espaço de inteiros, então de n a m, tal que n é inferior ou igual a m, a gente tem a notação, temos duas notações no caso, então temos a soma de i que pertence então a esse espaço, ok? A gente pode escrever dessa maneira, porque é a mesma coisa que i pertence a i de ai, ou a gente pode escrever uma soma que vai de um ponto até outro, né? É uma escrita que eu prefiro pessoalmente porque ela é mais compreensível. Então a gente vai fazer que é de i igual a n, ou seja, então n é o primeiro valor que i vai pegar e o último valor que i vai pegar vai ser m. Então até m, ok? A gente pode escrever i igual a m aqui, mas é mais conhecido dessa forma, né? Então a gente escreve i igual a n até m de ai, ok? Então essa é a notação da soma, obviamente, mesma coisa para o produto, a gente pode escrever em cima. Então I igual a N a M de AI, ok? E isso aqui é a definição da somatória ou do produto, ok? Um ponto importante é porque aqui eu estou usando I como índice. A gente fala que I é o índice. Vocês percebem bem que ele é um índice que a gente fala que é mudo. Ou seja, pouco importa se for J, ou K, ou beta, ou, ou coelhos, né? Pouco importa. Isso significa somente que é um índice que varia de um número a outro, ok? Então eu posso muito bem escrever a soma
de I que pertence a I de AI, isso vai ser equivalente, vai ser igual à soma de J que pertence a I, obviamente tem que ser da mesma forma de índices, né? De AJ, que pode ser igual à soma de beta que pertence a I de A beta. Porque vocês veem que pouco importa o índice, se ele pertence ao conjunto dos índices, né, pouco importa, ele vai variar da mesma forma, né, vai ser a soma dos AJs, mas que pertence a I, ok? Então, essa letra aqui, ela é muda, tá? Isso vai ser muito importante porque a gente vai fazer mudanças de índices, que eu falo no próximo vídeo, né? E vocês veem que eles são mudos, ou seja, é que nem uma variável de integração, se você já viram as integrais, ela é indiferente, né? Você só tem que tomar cuidado para não mudar o espaço, né, o ponto de partida e o ponto de chegada. Um ponto importante antes de a gente começar a apresentar os teoremas, os cálculos e exemplos é que vocês sabem que a lei de adição ela é comutativa e associativa, ok? Então, por exemplo, um mais 2 é a mesma coisa que 2 mais um, ok? Ou um mais 2 mais 3 é a mesma coisa que um mais 2 mais 3, ok? Então, o primeiro ponto é a comutatividade, ok? Então, a gente pode trocar a ordem dos elementos. E a segunda é a associatividade, ou seja, então a gente pode associar, então a gente pode fazer um mais 2 primeiro, depois 3, ou a gente pode fazer 2 mais 3 primeiro e depois um, que vai ser exatamente o mesmo resultado. Então, vocês percebem que na soma, se a gente tem uma soma de i que pertence a i de ai, a gente pode tirar um elemento. E pouco importa o elemento que a gente vai tirar, porque ela é comutativa, ela é associativa, então a gente pode somar ele por último, somar ele em primeiro, somar ele em terceiro e etc. Né? Então a gente pode escrever da seguinte forma, a gente pode escrever que é uma soma de i que pertence a i tirando o elemento i0, ok? Então, por exemplo, temos i0, i1 e 2 em i, a gente tira esse elemento i0, a gente soma normalmente, só que a gente tem que somar esse elemento i0, né? Porque ele não simplesmente desapareceu. Então a gente pode somar ele depois. Então a gente vai fazer uma soma tirando esse i0 e depois a gente vai adicionar esse a i0, né? Porque vai ser o valor de i quando ele vale 0, ok? Então vocês veem que a gente pode fazer isso com qualquer elemento. E a mesma coisa para o final, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma soma de i igual a 1 a n mais 1, né, de AI, ou seja, o primeiro elemento é 1, o último elemento é n mais 1, a gente pode tirar. Então isso vai ser igual a soma de i igual a 1 a n, então eu vou somar os n primeiros elementos de AI, e depois eu vou somar somente o último. Então o último seria quando o i vale n mais 1, então seria a n mais 1. Ok? Isso é muito interessante, eu vou fazer isso várias vezes nos próximos vídeos, tá? Vou tirar o primeiro elemento ou o último elemento. Normalmente é assim, né? A gente nunca tira um elemento no meio, mas isso é muito importante de já estar acostumado com isso, né? De tirar o último elemento, de tirar o primeiro elemento e etc. Agora eu vou falar para vocês de uma convenção, tá? Uma convenção, eu acho que a primeira convenção que eu vou apresentar para vocês é simplesmente uma aceitação entre matemáticos. Tipo, é algo que a gente fala, ok, isso é verdade, não tem prova, não é um axioma, ou seja, ela, tipo, não é necessária para construir, né? O axioma que eu disse para vocês são a base de muitos teoremas, ok? Uma convenção é simplesmente uma aceitação, tipo, faz sentido, é verdade, a gente não prova. Obviamente, a gente evita o máximo de ter convenções, né? Porque em matemática a gente sempre quer provar tudo. Mas temos uma convenção que vocês vão ver que é bem simples, é que se a gente considera o conjunto dos índices o conjunto vazio, né? Obviamente, se a gente fizer a soma, né, de i pertencendo ao conjunto vazio de AI, isso vai ser igual a zero, né? A gente fala que isso é o elemento neutro da adição, ok? Então, o elemento neutro da adição é o zero, né? Quando a gente fala de elemento neutro, é algo que quando a gente usa uma lei de, de operação, né, que no nosso caso é a lei mais, não muda o resultado. Então, por exemplo, um mais zero igual a 1, né? 2 mais zero igual a 2. Então, vocês veem que zero é neutro. Então, vocês podem pensar bem que qual que é a lei neutra do produto? A lei neutra do produto é um, né? Algo que não muda o resultado de acordo com a lei de multiplicação é o nosso um. Ou seja, o produto de I pertencendo ao conjunto vazio de AI seria o elemento neutro da multiplicação, ou seja, seria um. Ok? Então, isso é uma convenção. Vocês veem que é bem óbvio, a gente só está atribuindo o elemento neutro de cada regra de operação. Então, a soma é o zero e a multiplicação é o 1. Obviamente não é o zero, tá? Porque 2 vezes zero não é 2, é zero, ok?
Já 2 mais 0 é 2, então não muda o resultado. Uma consequência disso é que se a gente considerar um p que é inferior a n, ok? A gente vai ter o conjunto dos inteiros de n a p, que vai ser igual ao conjunto vazio. Porque é óbvio, a gente está pegando todos os inteiros que vão de n a p. Só que p é menor que n. Ou seja, não existe isso. Não é possível. Então a gente fala que é o conjunto vazio. Então, se a gente sabe que p é menor que n e a gente tem a soma de i igual a n a p, significa que a gente está saindo de um valor maior para um valor menor de AI. Então isso vai ser igual a zero, ok? Então vou usar isso também em algumas demonstrações. Quando a gente sai de um valor maior do que o valor de chegada, a soma é zero, ok? Agora eu vou apresentar para vocês 4 exemplos práticos, tá? Porque agora a gente estava falando sempre de AI, de J, de coisas que a gente não consegue talvez entender muito bem. Agora eu vou usar um exemplo prático, ok? A gente quer somar os números k vezes k menos 1, tal que k varia de 1 a 4, ok? Então isso é uma soma que a gente pode fazer à mão, sem saber nenhuma fórmula, tá? A gente só escreve o que isso significa, ok? Então para vocês entenderem bem, se vocês querem tentar sozinhos, né? A gente tem que entender que a somatória é basicamente a variação de um índice, ok? Então aqui o índice que está variando é k, e ele varia de 1 a 4, ok? 4 obviamente incluso. Ou seja, a gente vai escrever todos os elementos, porque a gente consegue escrever 4 elementos. Então vai ficar 1 vezes 1 menos 1, né? Mais, porque é uma somatória. Então mais 1, perdão, não é 1, 1 já foi. Então o próximo é 2, ok? Que é uma somatória de inteiros. Então vai ficar 2 vezes 2 menos 1, né? E a gente vai variar até 4. Então vai ficar 3 menos 1, né? E aqui 4 menos 1, tá? Então, bom, depois de cálculo feito, então isso daqui fica zero, né? Então fica zero, aqui fica 2, mais 3 menos 1 é 2, então fica mais 6, mais 12, né? Então isso daqui vai ficar igual a 20. Ok? Então um cálculo bem simples só para entender o que, que é a variável, né? O índice que varia entre 1 e 4. Ok? E eu vou apresentar também para vocês outros exemplos de notação. Então, por exemplo, se a gente tem a soma de i que pertence a um conjunto composto de 2, 3, 5. Ok? Então, vocês veem bem que a gente tem um salto de valores, então é difícil representar i que igual a 2 até 5, né? A gente quer pular o valor 4, então a gente pode escrever dessa forma, né? Porque i pertence a um conjunto, e esse conjunto vai ser 2, 3, 5, né? E então de i ao quadrado. Então, i vai pegar esses três valores. Então, vai ser 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, ok? Então, o cálculo feito, isso dá 38, tá bom? Então, bem simples, né? E vocês veem que a gente pode fazer isso com conjuntos mais complicados. Então, se eu pegar um conjunto E igual a, por exemplo, o par IJ, que pertence aos naturais, né? Tal que I mais J igual a 5, ok? E eu quero saber a soma desses I, J, que pertencem a E, tal que I sobre J mais 1, né? Eu quero saber isso. Então, primeiro, eu tenho que saber quais são esses pares, né? I mais J mais igual a 5, né? Tal que I e J são naturais. Eu quero saber quais são todas as possibilidades possíveis. Então, vamos listar. A primeira possibilidade é 0, 5, né? 5 mais 0 igual a 5. E aí depois a gente varia. Então, vai ficar 1, 4, 2, 3, né? Vai ficar, obviamente, agora vai intervitir, né? Então, vai ficar 3, 2, 4, 1 e 5, 0, ok? Então aqui vocês podem só colocar os valores que pegaram, né? Obviamente dos mesmos pares. Então, por exemplo, aqui vai ficar 0 sobre 5 mais 1, né? Mais 1 sobre 4 mais 1, e etc. Tá? Então vocês podem fazer isso, fazerem com calma. O resultado seu, não errei na calculadora, vai ficar 87 sobre 10. Tá? Então, vocês podem escrever vocês mesmos para treinar também a fazer cálculo, mas vocês veem que a gente tem uma verificação a fazer, né? Porque o conjunto E é definido de tal forma, então a gente procura todos os pares possíveis, né? E soma eles, né? A gente só substitui, e obviamente do mesmo par. Então o par 0, 5 vai ficar 0 e 5. O par 1, 4 vai ficar 1 e 4, e etc. Uma coisa interessante com a soma é que, por exemplo, se a gente somar uns, né, o elemento 1, né, tal que temos i que pertence a i. Ou seja,
né? Se a gente escrever isso em linha, vai ficar um, mais um, mais etc. até um. Quantas vezes? Vai ser quantas vezes temos i em e, né? Então vai ser o cardinal de e, ok? Então isso daqui, né, se é um mais um, vai ser igual ao cardinal de e, tá? Então isso é uma maneira, né, eu falei isso na série de aplicações, isso é uma maneira de definir a cardinalidade, né, o matemático Freire que fez isso, né, a gente pode definir a cardinalidade como uma soma, né, no caso seria uma bijeção, né, φ de 1 a n a e, ok? E aí meio que a gente conta esses elementos de e. Ok? Então, isso é muito interessante, né? A gente pode definir a cardinalidade. Vocês vão ver que tem muitas operações de cardinalidade que se mantêm com as somas, tá? Então, eu vou demonstrar algumas para vocês, outras não. Mas isso daqui é muito interessante de saber, né? Que quando temos uma soma de uns, é basicamente a cardinalidade de E que vai ser o resultado. Para finalizar o vídeo, eu vou apresentar para vocês o que é a fatorial, tá? Muitos de vocês já conhecem, mas é só para deixar o vídeo bem completo. Eu falei muito de somas, tá? As somas são as operações que a gente usa mais, porque a gente tem mais objetos, mais regras, mais teoremas com as somas, mas os produtos se comportam mais ou menos da mesma forma, obviamente atribuindo que são multiplicações e não somas, né? Então, não, as regras não são iguais, mas o comportamento é bem parecido, né? Só que a fatorial, obviamente, é um produto, né? Então, como é que é uma fatorial? Então, se a gente considera um n que pertence aos naturais, né? A gente nota a fatorial com ponto de exclamação, ok? Então, n fatorial é isso, né? E a fatorial, ela é definida como, então temos n fatorial que é igual o produto de k igual a 1 a n de k, ok? Então, né, se a gente escrever isso em linha, vai ser n fatorial igual a n vezes n menos 1 vezes etc. até 1, né? Porque vai ser todos os números. Então, por exemplo, 3 fatorial igual a 3 vezes 2 vezes 1 e etc. Ok? Por que que a gente não começa em zero, né? É, em zero porque a gente vai ter um problema, né? Se a gente multiplicar por zero, vai anular tudo, ok? Então a fatorial ela é definida igual a 1. E outra convenção que temos é que zero fatorial igual a 1, tá? Então, se vocês verem uma divisão por zero fatorial, não se assustem, porque zero fatorial por convenção igual a 1, tá bom? E com essa notação aqui, vocês percebem que n fatorial é n vezes n menos 1, etc. Então a gente pode escrever, por exemplo, n fatorial igual a n vezes todo esse resto aqui. E esse resto seria o quê? Seria n menos 1 fatorial, né? Porque será n menos 1 vezes n menos 2, etc. Né? Então vocês podem ver que a gente pode escrever dessa forma. Então n igual a n vezes menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Né? E a gente pode fazer por uma indução assim, dessa forma. Ok? Então essa é a fatorial. Esse é o vídeo de hoje, tá? Então muito obrigado por terem assistido. Né? A gente só definiu alguns conceitos. No próximo vídeo eu vou começar a apresentar as regras de cálculo para vocês. Ok? Muito obrigado por terem assistido.